Bom, pessoal, então vamos lá. Até então, nós aprendemos até agora dentro das nossas aulas. Vou criar um novo arquivo aqui, tá? Vocês prestem aí bastante atenção. Beleza? Eu vou criar aqui um chamado vetor. Tá? Eu vou copiar aqui um arquivo para eu não precisar ficar digitando pelo menos a parte inicial ali, né? Bom, essa aqui é a estrutura que nós já aprendemos de um comando, tá? De uma classe aí, de um arquivo principal em C++, tá? O que esse arquivo aqui ele vai fazer, tá? Então aqui dentro do main, as instruções que eu colocar vai ser executadas, tá? Então vamos lá. Até agora a gente aprendeu a fazer variáveis desse tipo aqui, olha. Vamos lá. Int, idade, tá? Aí a gente lá iria fazer o quê? Ler essa idade e trabalhar com um valor de idade, certo? Então vamos aqui na apostila, tá? É estrutura de dados simples, tá? Então aqui nós temos o seguinte, nós temos um endereço, tá? Nós temos aqui, olha, um exemplo, uma imagem, tá? Que é A. Então nós temos uma casa, tá? Uma casa, ela vai armazenar ali uma família, tá? Um conjunto, uma unidade de família, beleza? Olha, nesta figura identificamos que uma casa existe um endereço único, onde cabe apenas uma família. Aprendemos variáveis simples que têm um único endereço e cabe um único valor, tá? Então aqui na apostila temos exemplo, tá? X recebe 10, Y recebe menos 1, tá? Tem suíte recebe verdadeiro ou falso. Dólar recebe 3,87. Nome recebe João, tá? E aqui tem uma imagem B, tá? Que tem aqui X representa 10, Y representa menos 1. Isso aqui é o que nós aprendemos até agora, tá? Então, se eu vier aqui, idade igual a 30, beleza, pessoal. Esta idade, ela tem um único valor, 30, tá? Poderia ser 18, tá? Poderia ser outro número, outra variável aqui, tá? Ó, grau. Qual que é o grau da cidade? Olha, nós estamos aqui em menos 5 graus. Beleza? Então, esse tipo aqui é o tipo de variável simples. Porém, vai existir determinados momentos que nós vamos precisar trabalhar com variáveis compostas, tá? Então, são estruturas de dados compostas. Na realidade, nós já até trabalhamos com isso, porém de uma forma muito simplista. Então agora nós vamos entrar mais a fundo para aprender de fato como trabalhar com essa estrutura de dados composta aí, tá? Bom, então aqui no exemplo tem o seguinte, tá? Temos a imagem A e a imagem B. Temos um único prédio, porém dentro deste prédio cabe 5 famílias. O que diferencia são os andares, né? A apostila aqui é os andares, mas são os andares, tá? Então, o prédio, ele se torna agora uma variável. Porém, eu consigo separar esse prédio em andares, tá? Então, aqui, olha, prédio na posição 0, temos a família Souza. Prédio na posição 1, família Silva. Prédio na posição 2, família Barbosa. Prédio na posição 3, família. Prédio na posição 4, família Silva novamente, tá? Então temos aí. Então o que eu quis representar aqui nesta imagem para vocês? Enquanto na estrutura simples nós temos uma variável que cabe apenas um valor, a estrutura de dados composta, eu crio uma variável onde eu consigo determinar quantos valores vai caber dentro, né, irão caber dentro daquela variável, ok? Então aqui foi uma boa analogia, tá?
Uma casa, ela cabe uma família. Um prédio de 25 andares, ela vai caber 25 famílias, tá? Qual que é o endereço do prédio, tá? Então vamos imaginar aí que o prédio esteja na Avenida Brasil 353. Esse é o endereço do prédio. Porém, dentro desse Avenida Brasil 153, tá? Vamos lá, Avenida Brasil 153, tá? Dentro desse Avenida Brasil 153, vai ter o andar 0, que é o térreo, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, beleza? Então, é aí onde nós vamos definir valores, tá? Então, aqui, olha, eu tenho um exemplo, tá? Olha, o X, tá? Então, agora, o X é como se fosse em andares, tá? Então, aqui na posição 0, ele tem menos 3, na posição 1, 5 e na posição 2, 10. E a mesma coisa com Y, tá? Isso aqui são formas de representação, ok? Tá. Então, uma variável composta unidimensional, tá? Que nós também chamamos aí de vetor, beleza? Então, na declaração da variável, será adicionado um elemento que informará quantos espaços existirão para armazenamento de valores, chamados de índices, ok? Funciona como se uma porção inteira de memória fosse dividida em subporções ou subespaços, e em cada um desses subespaços é possível inserir um valor. Tá? Então, a gente faz de que forma? Declara a variável, coloca entre chave, tá? Qual é o tamanho de dados que vai caber dentro desta variável, tá? E o tipo dela. Bom, como que vai funcionar isso aí na hora de programar, tá? Então temos aqui, olha, uma variável chamada x, e eu coloco entre chaves qual vai ser a quantidade de espaços, tá? Vamos fazer analogia aí de andares, tá? Que esse prédio vai armazenar. Ó, então é um prédio de 3 andares, ok? Então declaração de um vetor do tipo inteiro com espaço para armazenar 3 valores. E aí tem aqui a representação dos valores, tá? Então x ele tem o valor 10, 5 e 3. Só que cada um desses valores ele está referenciado a algum índice. Então aqui a gente pode ver que o x no índice 0, ele tem o valor de 10. O x no índice 1, ele tem o valor de 5. E o x no índice 2, ele tem o valor de menos 3. Ok? Então aí o que nós vamos fazer, tá? Daqui a pouco eu respondo todas as perguntas de vocês aí, tá? Vamos lá. Então aqui, agora neste código, vamos supor que eu queira armazenar dentro de uma única variável a idade de todos os meus alunos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é saber quantos alunos eu preciso armazenar, tá? Quantos alunos eu tenho. Então vamos lá, tá? Uma suposição. Olha, eu vou ter no máximo 20 alunos, tá? Então agora esta variável, ela já não é mais uma variável simples, ela se torna uma variável composta, justamente pelo fato de a gente aqui estar programando e a gente definiu, tá? Nós definimos aqui que vai ter 20 espaços. E eu poderia começar a fazer as declarações, tá? Então, a idade do meu aluno 0, tá? É igual a 25. Pessoal, uma coisa que é muito importante. Sempre o índice vai começar da posição 0, ok? Nunca vai começar de outra posição. O índice sempre vai começar da posição 0. Tá? Então temos lá, idade na posição 0 igual a 25. Idade na posição 1 é igual a 23. Tá? Eu vou imprimir aqui, Cout, idade na posição 1. Tá? Vamos executar, ver se não tem nenhum erro.
observem bem, tá? Eu fui lá, o que eu fiz no meu código? Eu declarei alguns valores, né? Apenas dois valores. Na posição 0, o 25. Na posição 1, o 23. E eu fui lá apenas e mandei imprimir o valor da idade na posição 1. Então, na posição 1, qual que era o valor de fato? 23, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto aí, tá? Aí, o que vai acontecer, pessoal? Sempre quando formos trabalhar com vetores, ele fica muito alinhado com a aula passada, que são estruturas de repetições. Por quê? Se eu tenho 20 alunos, ficaria muito difícil eu fazer 20 comandos de digite o nome do primeiro aluno e eu ir lá e armazenar o nome do primeiro, a idade, tá? Digite a idade do primeiro aluno, armazenar a idade do primeiro aluno. Digite a idade do segundo aluno, armazenar a idade do segundo aluno. Ficaria muito maçante isso. Então, como que nós fazemos isso aí, tá? Então, a gente vai lá e utiliza alguma estrutura de repetição. Aqui eu vou utilizar o for, tá? Então, int igual a 0 e menor que 20, tá? E i mais. Só uma pontuação, tá? Por que eu comecei com i igual a 0 e não o i igual a 1? Porque o meu vetor sempre vai começar do índice 0, ok? Então vamos lá, cout, digite a idade, dois pontos, espaço, ponto e vírgula. Cin, eu vou armazenar na variável idade na posição i, tá? Então o i não começa com 0? Automaticamente ele vai armazenar na posição 0, consequentemente na posição 1, 2, 3, 4, até chegar na posição 19, tá? Ó, quando for menor que 20, ele ainda vai fazer. Quando ele chegar no 20, aí encerra, beleza? Por quê? Vamos lá, abrir um Excel aqui para vocês. Não são 20 posições? Tá? Tem aqui minha idade. Então tem a posição ficou bem pequeno aqui, tá, galera? Olha lá, eu tenho o que aqui? Eu tenho uma variável chamada idade, que ela tem 20 posições. Se ela começa do 0, ela vai até o 19. Tá? Se a gente contar 0, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Ó, o 4 já está na contagem 5. Então, pelo fato de começar no 0, a última posição sempre vai ser o tamanho menos 1. Então, eu tenho um vetor de 30 espaços. A última posição vai ser 30 menos 1, 29. Vai do 0 ao 29. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Voltamos aqui para o código. Tá? Então, ele vai perguntar, digite a idade. Qual que é o valor de i? 0. Vou digitar a idade, ele vai armazenar na posição 0. O i recebe mais 1. Digite a idade. Vou digitar 25. Ele vai armazenar na posição 1 agora. Depois ele vai armazenar na posição 2, na 3, na 4, até chegar na 19. Beleza? E se eu quiser depois imprimir, tá? Então eu faço um for para armazenar tudo isso dentro do meu vetor. Aí depois eu vou lá e vou fazer um for para imprimir ou ir, né? Caipira do interior. Imprimir. Então, depois eu vou fazer outro for para mostrar as idades, tá? Então, a idade da posição. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Da posição I é igual a idade na posição I. Tá?
Então, o que foi que eu fiz aqui? Olha, agora já ficou... Entramos aí numa complexidade, tá? Ele vai começar um outro for, ele vai começar do zero, tá? I igual a zero, enquanto I for menor que 20. Então, ele vai do 0 ao 19. Aí, aqui ele vai mostrar a idade da posição I, ele vai imprimir o valor de I. É igual à idade na posição I, no índice I. Ok? Então, vamos executar aqui para a gente ver isso aí funcionando, tá? Então, digite a idade. Eu vou digitar uma sequência aqui, tá? Olha, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15... Opa, foi 1, tá? 14, 13, 12, 11... Beleza, eu ditei 20 posições, tá? Como eu não dei o barra N, ele imprimiu essa linguiça aqui, tá? A idade da posição 0 é igual a 30, a idade da posição 1 é igual a 29, a idade da posição 2 é igual a 28. Então, faltou aqui o quê? Eu concatenar 1 barra N ali. Beleza? Vamos executar de novo aí pra gente finalizar esse vídeo explicativo aqui para vocês com excelência, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha lá, a idade da posição 0 é igual a 10. 1 igual a 20. 2 igual a 30. Beleza? Então é isso aí.